Quero fazer um recap dos melhores, com aspas, melhores CPUs atualmente. Quais recomendo para quais situações? Situações onde o CPU tem que estar a 100%, edição de vídeo e imagem não se enquadra aqui, é um erro que muita gente comete no início. Edição de vídeo e imagem não quer dizer que estejas a usar o CPU a 100%, não é o mesmo critério, ainda que em algumas situações específicas pode estar, depende do CPU e do trabalho. Longos períodos em idle, isto é só para quem trabalha, para escritórios e não sei o quê, mas este aqui é o mais nicho do nicho do nicho, para quem quer poupar energia, para quem vai comprar tipo 7 computadores para um escritório, não é? É raro, mas até eu tenho que escolher máquinas para isto às vezes. E depois, óbvio, que é para 90% das pessoas que estão a ver, para jogos. Ainda que jogos podemos pôr em duas categorias. CPU bound, não é? CPU bound tem duas definições, não é? Tem duas subcategorias, uma que é muito dependente de latências e uma que é muito dependente de clock, não é? Mas aqui vamos generalizar. E depois jogos, vamos pôr jogos AAA 1440p 1440p Plus, não é? CPU a 100%. Aqueles de vocês que precisam disto sabem que fazem trabalhos onde o CPU está a 100% muito tempo. Começando pelos processadores top, eu iria logo para o 7950X. E aqui não o 13900K. O 7950X, que vai ser 7950X. Os processadores top vão ser o 13900K e o 7950X, não é? Tendencialmente, para o processador top, eu vou mais para este processador do que este. Não obrigatoriamente, para este tipo de situações. Simplesmente porque o preço deles é essencialmente o mesmo, tanto um como o outro. O desempenho multicore deles é essencialmente o mesmo, mas o 7950X vai ser mais eficiente. E vai ser ainda mais eficiente se limitares um bocadinho o consumo de energia. O consumo de energia deles, fazendo uma relação, eu tenho um vídeo disto com Excel, usei fórmulas para mostrar isto. A relação entre desempenho e consumo funciona mais ou menos assim. Aqui seria o consumo performance, não é? Performance multicore CPU a 100%, é nesse contexto. Os CPUs da AMD é mais ou menos assim, quanto mais performance, mais consumo, não é? E depois tem assim um pico. Os 7950X e 7900X vêm afinados mais ou menos aqui. Portanto, significa que se tu perderes um bocadinho de desempenho, o consumo de energia cai a pique. Ou seja, é possível ter, dizendo de cor, eu próprio fiz estes testes e estes cálculos e mostrei aqui um Excel, é possível perder mais ou menos 5, 7% de desempenho multicore e, se bem me recordo, com 40% menos de energia. Portanto, se tiveres azar, talvez 30% menos de energia. A cena é, mesmo em automático, estes CPUs, estes Ryzen 7 são mais eficientes que os da Intel. E com este novo update de BIOS, para utilizar 4 pentes de memória, tenho um vídeo dedicado sobre isso, para 4 pentes de memória, seja para 64 GB, 128 GB ou mesmo 196 GB, que é possível atualmente. Eles melhoraram bastante. Estes Ryzen, para usar 4 pentes, melhoraram drasticamente e não são muito diferentes dos Intel em relação àquilo que aguentam com 4 pentes. Para Intel há um truque, no entanto, podes querer uma situação mais mista e podes querer o processador da Intel, que é o consumo de energia deles. Eu digo que eles são mais eficientes, o 7950X a 100%. Um i9 é suposto consumir na casa dos 250 watts, a 100% de carga. Isto é fácil saberes. Abres o famoso Cinebench, que o Cinebench é muito útil nesta situação, consegue-te mostrar um desempenho máximo teórico numa situação onde alguma aplicação usa o CPU a 100%. Ele é suposto gastar na casa dos 150, o limite dele é 253, aqueles números bonitos, mas na casa dos 150, pode ser 240, 260 na casa disto. Significa o quê? Que se ele estiver a utilizar menos ou mais, significa que a motherboard está ou a limitar o consumo do CPU, porque é a pré-definição em automático daquela board, limitar o consumo, por exemplo, a 125, é uma hipótese, pode estar a limitar o consumo por opção,
da board em automático, ou porque está a atingir limite de energia ou de temperatura, e nesse caso ainda bem que reduziu o consumo, não é? Se estiver a consumir mais, como por exemplo um 350, ainda que depois vai baixar, porque não há o water cooler que aguente 350, o water cooler normal, não é? Que aguente, mas se ele estiver a consumir 350 ou 300, quer dizer que a motherboard está a fazer um overclock automático, que é muito comum. Quando vês um i9 a passar dos 300 watts, é um overclock automático que a board está a fazer. Ou é automático, já é pré-definição, ou tu carregaste num botão que foi indiretamente sugerido na primeira configuração e ele passou para 350 ou 400 ou 320, whatever, ok? Portanto, o target é 250, abaixo a motherboard está a limitar, acima está a fazer um overclock automático. No 7950X não existe isso. Se o quiseres tornar mais eficiente, limita só o consumo para aí a 180, ok? Ele vai consumir na casa dos 220, 230, quando está a 100%, na prática é este o consumo, mas tu podes limitar tipo a 180, vais perder tipo 3% de desempenho, que seja 5, e o consumo cai de 220 para 180, ok? Dito isto, aqui abaixo de 200 se calhar ignoro, entre 200 a 400 com CPU a 100%, seria o 13500. O i5 13500. Aqui eu ignoraria os processadores da AMD, porque dentro desta fasquia de preço, os processadores da AMD têm um desempenho multicore muito mais fraco que o da Intel, pelo mesmo preço. Portanto, aqui seria o 13500. Pode ser um acima ou um abaixo, depois depende de outros fatores, mas este é o mais equilibradinho. E dentro da AMD, se filtrarmos por preço, pode ter processadores 5000, que os preços estão sempre a mudar. Tens, por exemplo, o 5900X, que é interessante também, ok? Mas custa 345. Este está a custar quanto? 274. Portanto, seria, dentro disso, o 13500 barra 5900X, para desempenho multicore, com CPU a 100%, porque se vês aqui, abaixo dos 300 paus, tu tens o 7600, o 7700, são processadores com desempenho multicore inferior a este. Depois, para edição de vídeo e imagem, a coisa fica mais complexa, bem mais complexa. E aqui eu vou recomendar quase exclusivamente processadores da Intel. Isto sempre assumindo uma situação onde estás a comprar um computador novo, tudo do zero, com reaproveitamento de peças. Todas estas minhas recomendações podem mudar, ou com mudança drástica de preços, não é? Também. Aqui vou recomendar quase exclusivamente Intel, com algumas exceções, por causa da gráfica integrada. O que vai acontecer para edição de vídeo e imagem é, dependendo do software, dependendo do formato dos ficheiros que estás a trabalhar e dependendo daquilo que tu estás a fazer no vídeo ou na imagem, às vezes o melhor chip que dá mais desempenho vai ser exatamente a gráfica integrada da Intel. Que se tu montares um computador Intel com uma gráfica dedicada, seja NVIDIA ou AMD, tu vais ter que entrar na BIOS e manualmente dizer à motherboard que sim, é para ativar a gráfica integrada, apesar de já ter outra, que é para estarem as duas a trabalhar em simultâneo. Os softwares vão escolher, quando funciona bem, vão escolher automaticamente qual é o melhor chip entre CPU, GPU dedicada e GPU integrada. Ele vai escolher qual é o melhor chip para aquele ficheiro, para aquele trabalho que estás a fazer em cima do ficheiro, ok? Se for, por exemplo, o DaVinci Resolve, para edição de vídeo, a versão paga permite utilizar tudo ao mesmo tempo. A versão gratuita só te deixa utilizar uma GPU. Portanto, aqui é uma exceção. DaVinci Resolve, se utilizares a versão gratuita, tu não podes utilizar uma gráfica da AMD ou da NVIDIA mais a integrada da Intel. Portanto, se esse é o teu caso, aí já pode ser interessante um CPU da AMD. Lá está, mediante o teu orçamento, mediante a situação, aí é um caso diferente. Para a versão paga do DaVinci Resolve e para o software da Adobe, os processadores da Intel muitas vezes não são mais caros que os da AMD dentro da mesma faixa de desempenho. Aliás, às vezes até são mais baratos e têm a gráfica integrada. Na melhor das situações, num projeto complexo de edição de vídeo, onde vais ter vários tipos de ficheiros que estás a trabalhar, num estás a pôr montes de efeitos, correção de cor, animações e não sei o quê, noutros não, tens tudo ao monte. Vai haver situações, a coisa funcionando bem, onde está a ser utilizado CPU e as duas GPUs em simultâneo.
Portanto, nestas situações, generalizando edição de vídeo e imagem, eu vou recomendar processadores da Intel. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, seria o 13500, falando de nova geração. Pode ser interessante o 13600K, o desempenho single core vai interessar, por exemplo, no Photoshop. Ativando sempre a gráfica integrada. Seria na casa disto, depois acima de 400. Eu não recomendo o i9. É muito difícil o i9 ter um aumento de desempenho que seja proporcional ao aumento de preço para edição de vídeo ou imagem. O CPU vai ser usado a 100% em poucas situações, mas lá está. Isto depende muito do teu workflow e do trabalho que tu fazes. É normal o CPU estar a 100% durante os breves momentos quando tu estás a fazer o chamado scrub na timeline, ou se fizeres zoom in e zoom out e quiseres arrastar cenas de um lado para o outro. Há ali momentos que o CPU pode ser usado a 100%. Tirando essas situações, não são utilizados assim tantos núcleos e o desempenho single core é muito importante. E depois lá está, tens a gráfica integrada em alguns fecheiros, ele vai automaticamente buscar a gráfica integrada, que vai ser melhor que até como RTX 4000 às vezes, ok? Portanto, aqui seria o 13700/K, ignorando o KF e o F, porque o F não tem gráfica integrada, e o 13900 só em situações muito específicas é que eu vou para aí, normalmente já não justifica. Abaixo de 200 é que pode ser interessante, por exemplo, um 5700X, um DMD, porque aqui abaixo de 200 o que é que nós temos da Intel, que seja porreiro? Um 10400, não é? Pode ser interessante um 10400, só que não é. O que é interessante é um 11400. Aqui, por isso é que este é o campo mais traiçoeiro. O 11400 aqui seria a escolha. Portanto, aqui pode ser um 5700, pode ser interessante em algumas situações, principalmente se já tiveres uma board compatível e não sei o quê, mas se fores para um de geração anterior, vai para o 11400 e não o 10400, porque a gráfica integrada de 11ª geração para este tipo de trabalho tem um aumento de desempenho muito grande. O desempenho dos núcleos é praticamente a mesma coisa, por isso é que para gaming foi mais ou menos ignorada a 11ª geração, mas a gráfica integrada teve um salto grande. Para quem trabalha com vídeo e imagem, tem aumento de desempenho com 11ª geração. E tem PCI Express 4.0, portanto, se precisares de copiar ficheiros de um lado para o outro em grande quantidade e com um tamanho grande, pode ser interessante a nível de NVMe utilizar a Gen 4 de PCI Express, e isso é possível em 11ª geração e não em 10ª geração. Lembrando, convém teres uma board à maneira com PCI 4, portanto aqui já seria, portanto, por exemplo, uma B560, ok? Pois cuidado a escolher as boards e não sei o quê, quais PCI tem, quais velocidades, mas sem entrar muito por aí. Longos períodos em idle, isto é uma coisa que me aparece muito raramente, mas que me aparece. Filho, eu tenho 5 computadores lá no escritório, somos 5 pessoas a trabalhar e sim, é normal eu estar 5 ou 6 horas a fazer tarefas extremamente básicas e é normal o computador ficar ligado porque a pessoa depois quer entrar remotamente e não sei o quê. Aqui, longos períodos em idle, tens que comprar processador. Atenção, isto é um grande se poupar energia a longo prazo é uma prioridade para ti, porque às vezes não é, ok? Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso e cada ferramenta é uma ferramenta para cada trabalho, não é? Aqui é uma mega desvantagem dos processadores Ryzen, principalmente os 7000, ainda que eles sejam mais eficientes a 100%, mas simplesmente atiram energia para o lixo quando não estão a trabalhar. Exemplo. Vamos pegar nos dois exemplos mais extremos. 7950X e o 13900K. Se tu tiveres isto em casa, podes ver em tempo real. Está a acontecer. E eu já mostrei em vídeo os dois casos. Este CPU, se não estiver a fazer nada, vai gastar tipo 10 watts. Pode ser 15, pode ser 8, 10 watts. Vamos simplificar, ok? Este vai gastar, vamos pôr 75 watts. Tudo em automático, ok? Este processador em cargas, em trabalhos muito levezinhos, precisas de... Tu até trabalhas com vídeo e não sei o quê, pá, mas naquele momento tens de estar a trabalhar no Excel.
ele se calhar vai-te gastar tipo 30 watts, vais fazer alt tab, vais ter um vídeo a correr de fundo para te fazer companhia, se calhar vai-te gastar 30 watts. Este vai passar de 75 se calhar para 90, nesse tipo de cargas levezinhas. Estes CPUs da AMD desperdiçam muita energia quando estão a trabalhar pouco, são extremamente eficientes quando estão a trabalhar muito. E eu posso complementar aqui, para CPU a 100%, o CPU mais eficiente que a AMD tem, mas não tão bom como o 7950X, é o 7900, não X. A relação entre energia gasta e trabalho realizado a 100%, a usar em automático, não é? Vai ser o CPU mais eficiente que temos no mercado. Poderá haver situações específicas para softwares específicos, mas vai ser isto. Ele simplesmente não gasta energia nenhuma e consegue ter um desempenho muito próximo dos outros que gastam mais. É fantástico. Mas este também é o caso extremo. Vou dar uma dica extra, que isso eu descobri há pouco tempo. E descobri há pouco tempo graças ao canal TechS City, que vocês devem conhecer. E eu fiquei zangado comigo, porque eu passei por essa opção 500 vezes, porque está dentro do menu que eu costumo lá entrar, porque está junto com outras opções que eu mexo constantemente, eu passei por ela, olhei e ignorei-a. SOC/Encore OC Mode Disable. Marcas a opção Disable, desligas isto. Porque os núcleos dos Ryzen têm estados de energia para poupar energia, mas o resto do chip não, ou seja, o IO-Die. Sem querer ser muito técnico, aquilo que está dentro do CPU, que não são os núcleos, está constantemente em desempenho máximo. E é isso que faz com que ele gaste muita energia em idle, quando está parado. Se tu desativares isto, este desempenho, este consumo, vai cair substancialmente, mas não vai para 10 watts, vai cair se calhar para 40, no 7950X, mas cai imenso. Porquê é que isso vem ativado? Porque em benchmark sintético pode dar tipo 0.3% de desempenho a mais, ou 0,5% a mais, e eles queriam garantir que, não é, que no lançamento ficavam bem na fotografia, é a minha teoria. Não sei. O que é certo é que se desativares essa opção ele gasta menos energia em idle, mas mesmo assim não consegue cair para aqueles tipo 10 watt que consegue um Intel. Se for tipo um i5 vai gastar tipo 5 watt, estás a ver? Ele não gasta energia nenhuma quando está parado. Porque isto multiplicado por 5, 4 vezes 5, 20, são 200 watt, 365 dias ao ano, não é? É nesse tipo de situações que às vezes o pessoal está interessado nesse tipo de situações. Se for um processador com menos núcleos, este consumo em idle vai cair. Por exemplo, se for um 7900X, se calhar o consumo em idle, eu estou a utilizar eu estou na ideia que fica entre 50 a 60 watt em idle, depois se ativares aquela opção tipo 35, 40. Se for um Ryzen 3D, o consumo em idle, um 7800X 3D já vai ser tipo 25, 30, se ativares aquela opção já vai ser tipo 20, portanto ele vai escalando, ok? No 7950X é que é um caso muito exagerado, mas ele vai escalando para baixo conforme tem menos clock, menos núcleos e os 3D ainda gastam menos. Dito isto, para longos períodos em idle ou para trabalhos constantemente muito leves, aqui isto é difícil de recomendar porque depois depende o que é que vai ser feito quando não está em idle ou quando não está a fazer um trabalho leve, não é? Mas eu iria... Os 3D gastam pouco, mas não fazem sentido nesta situação, portanto vou ignorar. Mas aqui seria essencialmente os mesmos processadores que eu escolhi acima, ok? Sendo que os Ryzen 5000 gastam pouca energia em idle. Portanto, aqui eu não vou especificar processadores em concreto, porque depende do que é que ele vai fazer quando está a trabalhar, ok? Vamos para o que interessa, aquilo que interessa a 90% das pessoas que veem isto. Jogos CPU bound acima de 400 paus. Vamos começar por aqui. Jogos CPU bound. Aqui tanto o 13900, o 13900 eu raramente o sugiro. O i9 faz sentido quando já tens a 4090 e queres o desempenho máximo. Custa o custar, e mesmo assim tem asteriscos, porque 7800 X3D vai ser melhor que um Ryzen 9 e que um i9 em muitas situações. Portanto, CPU top para situações CPU bound, a exceção é sempre o CSGO, e quando eu digo CSGO digo o antigo, não o novo, não é? O novo ainda me vou abstrair, aguardar para ver. É o antigo, portanto o 7800 X3D
é a escolha óbvia aqui, quando este é o critério, ok? À exceção do CSGO, e é uma forma simples de ter desempenho. Não o 7900X 3D, não o 7900X 3D, não o 7950X, só se quiseres um desempenho misto, por exemplo, combinar esta situação com esta, pode ser interessante, ok? Ou o 13700 barra K barra F, ok? O i9 acima do i7 eu raramente o recomendo, porque ele consegue ser melhor, óbvio, mas aquilo que tu ganhas não é proporcional àquilo que tu pagas. E se tu queres o desempenho multicore máximo, então já não é isto que estás à procura, certo? Então se calhar é o 7800X 3D ou o 13700. Entre o 200 a 400 seria o 13600K. Os Intel depende muito da memória que vais usar e os Ryzen não 3D, mas seria o 13600K barra 5800 X3D, que está a custar quanto agora? Vai ser isso. Depois vai variar de caso para caso, não é? Lembrando que este, se com caso uma memória porreirinha 3600 Dual Rank ou 4000, se aguentar sincronizado com o Infinite Fabric, pode ser interessante, mas menos importante. Aqui, entre uma boa DDR4 e uma boa DDR5, vai depender muito de caso a caso. Tendo em conta o target de preço para o 3600 mesmo para gaming, e eu ainda tenho passado mais vezes uma boa DDR4, porque dá para casar com uma board porreira, não custando muito, as DDR4 também são porreiras, portanto vai de caso a caso. Este aqui tens que usar DDR4 obrigatoriamente, e para jogos CPU bound abaixo de 200 paus, provavelmente um 5600 barra X, depende do preço. Ignoraria aqui o 5500, 5600 barra X, com muito importante uma boa memória DDR4, o máximo que ele aguentar de 1 para 1 com o Infinite Fabric, sem gastar estapafúrdios em dinheiro, senão se gastares muito em memória, mais vale comprar o 5800 X3D, não é? E é basicamente isto, é um Ryzen 5600, não é? Um 12400, um 12400 é interessante, um 10400 é interessante, mas depois vai ser complicado arranjar board que faça sentido pelo preço. Dependendo da board, podes estar limitado na memória. Se estiveres limitado na memória, vais perder desempenho. Então isto é uma solução fácil, ok? 5600/X, que está a custar Ryzen 5600 150, o X 170, dentro disso. Depois jogos AAA para jogar a não muitos FPS, mas se for mais de 100, ok, não é? 100 FPS por aí, não é? Generalizado muito. Tenho um monitor 1440p, ultra wide, vou ativar o G5, 100 FPS está fixe para mim. Portanto, aqui o que a pessoa quer não é muitos FPS, mas sim estabilidade de FPS, não é? Porque, por exemplo, para este critério, até um 5600X está fixe, só que estabilidade de FPS, um CPU melhorzinho vai ser interessante, não é? Aqui o meu target já não é focar nos Ryzen 3D, a não ser que tu queiras um misto das duas situações, não é? Jogos AAA e jogos CPU bound, não é? Qual é a minha prioridade? Os dois. Não é? A minha prioridade aos dois, então é um 7950X 3D e afinado à mão na BIOS e no software, para garantir que ele não perde desempenho em algumas situações, porque vai perder se não for afinado à mão para o 7800X 3D, não é? Portanto, existem esses asteriscos todos. Mas generalizando aqui, sim, aqui é a mesma coisa, é um 5600 e pode ser um 5500 se for para jogos AAA 1080p. Portanto, faz conta que não é 1080p. Eu quero jogar jogos AAA, mas é 1080p, pá. Nem vou gastar muito dinheiro, nem dou muito valor a FPS, mas se for mais barato para poupar para outra peça, pode ser interessante. Um CPU mais barato para essas situações, com esses asteriscos, é o 5500, ok? Mas aqui tem asteriscos. Portanto, aqui seria o 5600 com asterisco, o 5500.
E da Intel, abaixo de 200, sinceramente, é um ganda foda-se, não é? É o 10400, mas vai... Eu não sei quanto é que custaram 13400F. 13400F, está mais caro. Aqui sim, pode ser interessante um 13400, um 13400F, dependendo do preço, um 13500 para ter um bom desempenho multicore, se quiseres combinar jogos AAA com um bocadinho de multitasking ou qualquer coisa, o 3500 é interessante aqui. Tens o 5900, por exemplo, para jogos que utilizam, jogos AAA que utilizam mais núcleos, mas que não queres ter muito desempenho, 1 milhão de FPS, o 5900 é interessante, por exemplo. Acima de 400, aqui tipo queres do bom e do melhor, mas o target não é pôr num low para ter mais FPS. 13700, aqui não é difícil, 13700 barra 7900X, depois o 13900 porque sim, aqui é um porque sim, e o 7950X porque sim, mas eu focaria-me aqui no 3700 e no 7900. Vão ter um bocadinho menos desempenho nestas situações que o 7800X 3D e o 5800X 3D, mas lá está, não é o mesmo foco. Eu quero núcleos a mais para dar para o futuro. Daqui a 5 anos eu provavelmente é a altura onde estou a pensar trocar o PC, portanto até lá os jogos utilizaram mais núcleos. Eu não quero mais FPS, mas ajudar a suavizar, a uniformizar os FPS, não é, para haver menos oscilações, o facto de eles terem mais núcleos no futuro. Pronto, 7900X barra 13700, e é essencialmente isso. Coisas que eu não recomendei que podem entrar para futuro, dependendo do preço, é por exemplo o Ryzen 7600 barra 7700. Estes eu nem os referi, porque quando tu estás a olhar para isto, tu nunca vais combinar isto com uma 4080, 4090, 7900 XTX, certo? Portanto, isto com a gráfica que vais colocar vai sempre ter, na prática, mais ou menos o mesmo desempenho que um 13500 ou um 13400. Na placa gráfica que vai juntar isto, não é? Normalmente vai ter o mesmo desempenho que isto. Então para isso tens um processador com muito mais núcleos, nunca sabe onde. Em jogos vai ser a mesma coisa, mais ou menos, e já que vai ser mais ou menos a mesma coisa em jogos, pelo menos tens muito mais núcleos, podem ou não dar jeito para outras tarefas ou para futuro, nunca sabes, percebes? Então é por isso que eu estou a ignorar um bocadinho estes. Eu incluo aqui o 7700, até porque o 7700, mas o desempenho single core é minha prioridade, ou jogos CPU bound, já tens uma solução no mercado e possivelmente até já tens a motherboard em casa. É o 5800X 3D, custa o mesmo, se calhar aproveitas a motherboard e possivelmente até a memória. É por isso que eu não tenho aparecido uma situação onde eu recomendo o 7700 nem o 7600, porque mas que gráfico é que tu tens? Para já vou aproveitar a minha 3070, ou estou a comprar agora e o meu orçamento dá para uma 6700, por exemplo, da AMD. Quero uma Nvidia, portanto vou ser obrigado a comprar a melhor gráfica do momento, a 4060/Ti, não é? Nesse tipo de situações, o 7700 e o 13500/13400 vão ser tão parecidos que eu prefiro recomendar o que tem mais núcleos.